Olá, minha irmã, olá, meu irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Alegre mais uma vez de poder estar aqui compartilhando de um estudo da Palavra de Deus com vocês. Alegre porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, temos vivido dias difíceis, temos enfrentado muitas dificuldades, mas Deus tem sido fiel para conosco. Bem, queridos, como de costume, antes da gente iniciar o nosso estudo, gostaria de convidar você para fechar seus olhos, para nós orarmos, para nós invocarmos o mover a presença de Deus, né, durante esse período que nós passaremos aqui, e para que Deus possa estar abrindo nosso entendimento, nossa mente, para aquilo que Ele quer falar conosco nesse momento. Amém? Pai de amor, Pai querido, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, mais uma vez eu te glorifico, te exalto e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido presente para conosco, fiel, conforme a tua palavra nos diz, que o Senhor jamais nos abandonaria, mas que estaria conosco até a consumação dos séculos. Assim cremos, assim confiamos, e por isso, meu Pai, te louvamos. Pai, abençoa nesse momento essa aula, abençoa esse estudo, abençoa, Senhor, a nossa mente, abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra, revela-te a nós através do Teu Espírito Santo, é o que eu te peço, te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você, a gente vem numa sequência de aulas, né, de temas que estão interligados por causa do momento, exatamente do momento em que nós vivemos. É um momento realmente diferente, é um momento que nós talvez jamais tenhamos experimentado na nossa vida, e é um momento de provação para que a gente possa de fato ser aprovado e andarmos, né, rumo àquilo que nos aguarda, que é o que todo cristão, que todo crente almeja, de fato, que é a nossa salvação, que é nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, ou sermos transformados e nos encontrarmos com Cristo, com Deus, para juntos habitarmos na morada do Altíssimo, nas regiões celestiais que estão sendo preparadas para cada cristão. Assim nós acreditamos. Amém? Bem, dando sequência então e tratando dos assuntos que para mim, né, estão relacionados por conta desse momento, nós hoje estaremos falando, né, o tema da nossa lição de hoje, do nosso estudo de hoje é mantendo a integridade nos momentos de crise. E eu queria ler com você, já para a gente adiantar, eu queria ler com você Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 22. A gente vai fazer uma leitura grande e não era esse texto que eu ia usar como base, mas eu estava lendo esse texto e esse texto para mim me chamou muita atenção e para mim tem tudo a ver com isso que a gente vai estar falando aqui, porque nada melhor do que pegar o exemplo de quem de fato passou por momentos de crise muito grande, né? Crises talvez maiores do que as que nós estamos vivendo hoje, através desse período que estamos enfrentando do coronavírus, que são os discípulos, né? Que enfrentaram perseguições, muitos foram presos, alguns foram mortos, por quê? Simplesmente pela pregação do Evangelho. Na verdade, a palavra vai nos dizer que por causa do nome de Jesus. E Jesus é o Evangelho. Tudo, né? Todo o Evangelho é cristocêntrico. Jesus está no centro de toda a palavra de Deus. Amém? Então, por causa do nome de Jesus, por causa da pregação do Evangelho, esses discípulos foram lançados muitas vezes em situações muito difíceis, talvez, não, provavelmente, maiores e mais difíceis do que as que nós estamos vivendo hoje, nesse período de confinamento, isolamento social, né, a ausência dos cultos congregacionais, que com certeza tem nos feito muita falta. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver oportunidade, se não, depois releia esse texto, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, a gente vai ler do verso 1 ao 22. Iniciando a leitura, a palavra de Deus diz o seguinte: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos,
para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, ou daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito que de vosso Pai é que fala em vós. Mudando um pouco o contexto, mas dando sequência nesse relato, o versículo 21 vai dizer: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, irmãos, esse texto para mim ele é maravilhoso. E ele tem tudo a ver com a questão da integridade que a gente falou aqui, mantendo a integridade nos momentos de crise. Por quê? Porque é quando nós somos colocados à prova, é quando nós estamos enfrentando os momentos mais difíceis de nossas vidas, que de fato nós precisamos mostrar o que é integridade, o que é fidelidade, o que é andar em honestidade, o que é andar em acordo com as orientações do Cristo, com as orientações de Deus. E eu tenho sempre enfatizado isso, tenho dito isso inúmeras vezes, que esse é um tempo, que esse é um momento que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, aonde a igreja precisa ser o refletor do mundo, aonde a igreja precisa crescer, aonde a igreja precisa aparecer, porque é nesses momentos que o servo de Deus precisa ser servo de Deus, que o servo de Deus precisa de fato pregar o evangelho, que o servo de Deus precisa de fato mostrar o que é integridade, mostrar que ele acredita, que ele confia num Deus que pode livrá-lo da morte, que pode livrá-lo da enfermidade, que pode livrá-lo de qualquer
outro problema. E que você passa essa confiança para as pessoas do mundo que carecem, né, muitas vezes de esperança, não sabem em que se agarrar, não sabem em que se apegar. Muitas vezes se apegam em coisas frágeis. E qualquer vento, qualquer circunstância faz com que elas fiquem inseguras, sem saber o que vai acontecer. Mas nós que somos servos do Senhor, nós sabemos que podemos nos manter firmes, nos manter íntegros, mantermos em fidelidade à palavra do Senhor e confiar no Senhor. Não é o que diz o salmista no Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. E nós temos essa convicção. A gente precisa, então, nesse momento de crise, nesse momento de situação difícil, mostrar para as pessoas que nós confiamos em um Deus, que nós acreditamos em um Deus que pode nos livrar da enfermidade, que pode nos livrar dessa doença, que pode nos guardar do Covid, que pode nos guardar do homem mau, da violência, que pode nos livrar de qualquer circunstância, se for da vontade dele, se esse for o plano dele, né? Porque não significa, longe de mim, fazer o que muitos pregadores, infelizmente, fazem por aí, afirmando que, não, venha para Jesus que a sua vida será um mar de rosas, venha para Jesus que você vai prosperar, venha para Jesus que você não vai mais viver nenhuma crise na sua vida. Isso é mentira. Jesus nunca falou isso para ninguém. Jesus, muito pelo contrário, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz, olha, eu digo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz, para que vocês acreditem, para que vocês confiem. Porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele hoje está assentado à destra de Deus, preparando morada, como ele mesmo afirmou em versos anteriores, nesse mesmo capítulo, que ele ia, mas que ele nos deixaria o Consolador, que ele iria preparar lugar para nós, preparar lugar para aqueles que permanecessem até o fim, independente das circunstâncias. Porque na própria palavra de Deus, nesse próprio capítulo 10, ele vai dizer que nós não temos que temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Nós não temos que temer ao homem, nós não temos que temer a doença, nós não temos que temer a morte. Por quê? Porque temos uma convicção de que essa vida é passageira, de que esse tempo ele vai acabar um dia e que nós, que permanecermos no Senhor, íntegros em honestidade e fidelidade, vamos morar com o Senhor nos céus. Amém? Isso é uma certeza, isso é uma convicção que nós precisamos ter em nome de Jesus. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo e falando sobre essa questão de integridade, eu queria ler para você aqui o significado da palavra integridade. Integridade, qualidade de íntegro, inteiro, inteireza, retidão, pureza e outras similares e outros sinônimos a isso. Uma definição do que é ser íntegro. Íntegro é o indivíduo que sente, pensa, fala e age da mesma forma. Isto é, a coerência entre aquilo que ele pensa, que ele fala e no seu modo de agir. Assim era o caráter de Jó. Jó é o nosso maior exemplo de integridade, né? Isso incomodou Satanás, que, irado, tentou de tudo para destruir a sua vida. Temos visto pessoas falarem uma coisa, mas fazerem outra completamente diferente. Até afirmam ser cristãs, mas agem como alguém que não conhece, nem teme a Deus. Pessoas assim, sem integridade de caráter, não agradam a Deus e vivem presas por Satanás. Por que que muitas vezes pessoas fazem coisas, né? E a gente, como cristão, vê a maldade de algumas pessoas, a maneira de agir completamente destoada da palavra. E às vezes até dizem que são cristãs, que acreditam em Deus, mas a sua vida nada tem a ver com a palavra de Deus. E nada lhe acontece, parece que a pessoa continua fazendo, nada lhe acontece. Olha o que a gente acabou de ler, né? Pessoas sem integridade de caráter não agradam a Deus e vivem presas por Satanás. O que acontece? Essas pessoas, infelizmente, elas já estão entregues a Satanás.
Jó incomodou a Satanás por quê? Porque ele manteve-se íntegro, alicerçado na palavra de Deus. Isso é que incomoda Satanás. Então, quanto mais íntegro você for, mais Satanás vai tentar contra a tua vida, mais Satanás vai tentar te parar. E aí, dando sequência, queridos, eu queria vir para o nosso tempo, através da palavra de Deus, fazer a leitura de alguns textos, que vai fazer menção ao que, de fato, nós estamos vivendo hoje. Acabamos de falar de pessoas, de pessoas que são íntegras e pessoas que vivem de forma sem ser íntegra. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que nos últimos dias nós teríamos pessoas com essas características. Isso já vem de longa data, é lógico. No tempo de Jesus, o que mais tinham eram pessoas hipócritas, que falavam e pressionavam muitas vezes as outras pessoas a andarem, viverem de certa forma que elas próprias não faziam. E isso é muito triste. Mas o que significa isso? Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 10 a 12. Nesse tempo do fim, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que acontece nos nossos dias, o que já vem na humanidade há muito tempo, mas que a palavra de Deus afirma que quando estivesse próximo do tempo do fim, essas coisas iam se asseverar, iam sobressair. É exatamente isso, a maldade, por causa de quê? Por causa da falta de amor para com as outras pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos fazer acepção, que nós devemos amar a todos, que nós devemos amar o nosso próprio inimigo, Para quem, como cristão, acha que tem inimigo, não estou falando aqui do diabo, o inimigo de nossas almas, esse, infelizmente, já está destinado, já perdeu a guerra. Agora, eu não considero que eu tenha nenhum inimigo na Terra, mas possivelmente pode ter alguém que me odeie, e me odeia muitas vezes sem nenhuma razão, simplesmente pelo fato de eu ser cristão. Como a gente vê em filmes, como a gente vê na própria palavra de Deus, pessoas que são perseguidas nos seus trabalhos, inclusive, pessoas que são perseguidas por vizinho, pessoas que são perseguidas dentro da família, pessoas que são perseguidas, às vezes, por familiares, pessoas que convivem simplesmente pelo fato de se declararem cristãs. Mas a Bíblia nos ensina que chegaria esse tempo, que chegaria um tempo que as coisas ficariam muito difíceis e que nesse período o amor de muitos, de fato, iria se esfriar. Eu não quero de forma alguma ser presunçoso e afirmar e ser taxativo quanto a isso, mas tudo indica que nós estamos próximo desse tempo, se não já estivermos vivendo esse tempo, este período que eu considero o período do fim. Porque o que a gente mais vê nos noticiários, o que a gente mais vê no dia a dia, nas reportagens, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, é a falta de amor. E a falta de amor por quê? Porque as pessoas caluniam, porque as pessoas inventam sobre informações. A gente vê as pessoas utilizarem deste momento que a gente está vivendo, do Covid, para fazerem política, para fazerem, sem pensar nas pessoas, tentarem se promover, alguns políticos, eu não vou nem citar quais aqui, mas coisas absurdas, coisas horríveis. Isso é muita falta de amor, porque elas não estão preocupadas com a saúde das pessoas. A gente vê na televisão, nos jornais, os repórteres falando determinadas coisas e claramente nós conseguimos identificar que ele não tem empatia nenhuma com as pessoas com quais eles estão falando. A gente vê até grandes canais pegarem para tentar humanizar as coisas, esses números mostram histórias de pessoas para tentar te comover, para tentar te,
a gente tem que se comover sem precisar saber detalhe por detalhe. A gente está vendo no dia a dia as pessoas morrerem, a gente precisa clamar, a gente precisa orar, a gente precisa, sabe, dar testemunho das coisas que Deus tem feito, dos milagres que Deus tem operado na vida das pessoas, sermos íntegros com relação à palavra, né? E não ficarmos dando ouvido a muitas falácias por aí, politicagem, de que morreram tantos, morreram X, morreu Y. Não, queridos, a gente precisa continuar e perseverar na palavra do Senhor e sim, orar por essas famílias, orar pelos enlutados, orar pelas pessoas que precisam, mas de modo algum ficarmos temerosos por causa desses números, por causa dessas situações. Sim, entendemos que há um problema, entendemos que estamos vivendo um tempo de crise, né? Os discípulos, no texto que nós lemos, no capítulo 10 de Mateus, eles foram, né? O Senhor próprio falou, olha, eu estou lançando vocês para o meio dos lobos, como ovelhas, eu estou colocando vocês no meio dos lobos, mas olha, sejam prudentes como as serpentes e pacíficos, né? Como a pomba. O que a gente precisa hoje é do amor de Jesus, do amor de Deus, para pregarmos um evangelho genuíno e fidedigno ao que a palavra de fato nos ensina. Dando continuidade aqui ao nosso texto, né? Como eu falei, acredito que a gente está vivendo esse período, né? Então, acredito que o tempo que estamos vivendo seja um momento crucial para a humanidade, onde de fato as pessoas mostrarão suas verdadeiras faces. Não é verdade? A gente ouve, olha, vou ser bem honesto com você, a gente ouve pessoas desejando a morte do outro porque pensa diferente, né? A gente vê pessoas desejarem a morte do presidente da República, a gente vê pessoas desejarem que aqueles que pensam diferente do que elas com relação a essa questão da enfermidade, que acreditam que, por exemplo, o medicamento defendido por A ou por B pode curar, o outro acredita que não pode, que não vai trazer resultado nenhum. Queridos, isso é a opinião de cada um, e pessoas dizem, tomara que esses morram, porque ficam acreditando simplesmente que um remédio pode fazer alguma diferença ou não. Enfim, uma pessoa desejar a morte da outra, assim, por qualquer razão. Então, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, que a gente vê de fato quem são as pessoas, né? Que a gente conhece as pessoas. Muitas vezes, quando vem a dificuldade, né? Isso acontece em inúmeras situações na nossa vida. Os casamentos, eles passam por crises, né? O marido pode ficar desempregado, a esposa pode ficar doente, o esposo pode ficar doente, e um vai precisar do outro. E o que diz, né? O que o pastor, normalmente, o padre, quando celebra um casamento, ele diz, olha, eu prometo, né? O homem faz, a mulher também, prometo ser fiel a você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas o que a gente vê acontecer? Os casamentos acabarem por causa de problemas financeiros, por causa de enfermidade, né? E pelos motivos mais banais que você possa imaginar. Por quê? Porque falta de fato o amor entre as pessoas, falta integridade nas pessoas para de fato, né, seguirem naquele propósito, naquele objetivo, sem olhar as circunstâncias e as situações, antes acreditando naquilo a qual ele proferiu, que ele seria fiel até que a morte o separe. Mas não, vem o primeiro problema, a primeira crise. As pessoas se mostram quem de fato elas são, elas mostram suas verdadeiras faces e muitas vezes os casamentos se desfazem. Dei apenas um exemplo aqui, mas isso acontece em inúmeras áreas de nossa vida, né? Então, nesses momentos que as pessoas mostram suas verdadeiras faces, pois já não há mais como esconder o que sente, pois o tempo está esgotando, o fim de tudo que conhecemos está próximo. Eu acredito que está muito próximo. Embora a gente não possa mensurar o tempo, a gente não possa medir o tempo de Deus. A gente sabe que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, não é o Cronos, mas é o tempo Kairos, né? Então é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus que vai determinar o momento e a hora em que o Senhor vem para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Estejamos preparados, nos mantendo íntegros em qualquer momento que estejamos passando. Bom, temos aprendido com a palavra de Deus que para sobrevivermos a este tempo de tanta maldade, falta de amor, é necessário nos mantermos íntegros,
Sendo nós íntegros, temos a esperança de alcançarmos o que o Senhor Jesus prometeu que nos daria, a salvação e a vida eterna. Bom, perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz isso. Aquele que perseverar até o fim, em integridade, mantendo-se íntegro, andando na linha de acordo com a palavra de Deus. Isaías capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz: Deus disse ao seu povo: esse povo com seus lábios me honra, mas tem afastado de mim o seu coração. É o que a gente falou no começo, que a gente vive um tempo, a gente vive um momento em que muitos falam, mas não vivem. E a gente leu lá o que é integridade: pensar, falar e agir de acordo com a mesma característica. Você pensa, fala e age da mesma forma. Não é aquela pessoa que pensa de um jeito, fala muito bonito para as pessoas, mas na hora de tomar as atitudes são as piores possíveis. Não tem nada a ver. Os seus pensamentos, a sua fala e as suas atitudes não andam em alinhamento. É uma bagunça tremenda. Não. Sejamos íntegros. O que temos aprendido com nossos pais, líderes, pastores e etc. é que uma vez que recebemos a Cristo em nossas vidas, fizemos uma aliança com Ele e não podemos quebrar essa aliança. Lembra lá dos discípulos? Olha, vocês vão ser lançados nas maiores dificuldades, mas se mantenham, fiquem firmes. No final ele diz, olha, irmão vai trair irmão, pai vai fazer maldade com o filho vai matar o pai, mas olha, mantenham-se firmes até o fim. Por causa do quê? Por causa do nome de Jesus. E é o que a gente vive hoje, né? É amigo atacando amigo, é amizades acabando por pensamentos diferentes, porque um acredita na palavra de Deus, acredita em Jesus, o outro não quer acreditar, porque o outro acha que ser cristão não é ser como o outro anda, e por aí vai. E é uma bagunça tremenda, e muitas amizades e muitos relacionamentos acabam por causa do nome do Senhor, por causa da fidelidade de um, da infidelidade do outro, enfim. Os relacionamentos terminam por conta disso. Bem, então não podemos quebrar a aliança por qualquer que seja o motivo, ou seja, não importa o que tenhamos que passar, por amor a Cristo, nossas atitudes precisam ser íntegras. Devemos permanecer nele e jamais desistir de nossa caminhada, pois o Senhor não tem prazer naquele que põe a mão no arado e volta atrás. Isso se deve ao fato de que Deus preza muito pelo seu nome e não se deixa escarnecer. Hebreus capítulo 10, verso 28 ao 39, vai nos falar isso e vai nos ensinar, né? Olha o que eu separei aqui só um versículo. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, pois a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. Bem, já caminhando para o final do nosso estudo de hoje, eu queria compartilhar com você aqui Provérbios 28, 18, em que a palavra de Deus diz: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Né? Fato isso, quem anda em fidelidade, quem anda em integridade, viverá seguro no Senhor, tem a certeza, tem a convicção de que independente de qualquer coisa que venha ali acontecer aqui nessa vida, nessa terra, ele tem a certeza da salvação, ele tem a certeza da vida eterna. Ele tem convicção de que nada do que ele venha viver aqui é maior do que aquilo que o aguarda na vinda de Cristo para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Seja aqueles que estão vivos, sejam aqueles que já morreram, mas que morreram íntegros em Cristo Jesus. Bem, eu queria deixar aqui para a gente fechar então Salmos capítulo 15, versículo de 1 a 5, que vai nos dar um ensinamento tremendo sobre essa questão da integridade. O salmista diz: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí a resposta de Deus: aquele que é íntegro e a sua conduta é prática, e que em sua conduta e pratica o que é justo. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar.
que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Nossa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu até me arrepio quando leio esse versículo, quando leio esse texto. Queridos, olha que palavra profunda e tremenda. Deus quer que você se mantenha íntegro. Deus quer que você, no momento de crise, mantenha a sua integridade. Porque, querido, você é uma rocha firme para outras pessoas. Você tem que manter, então, a sua conduta, a sua prática. Ela precisa ser justa, ela precisa ser fiel. E olha, você precisa manter a sua palavra, a sua opinião, a sua posição. Se você tem convicção de que Deus tem falado com você, de que você está alicerçado na palavra, não importa o que os outros digam, se você tem certeza que Deus tem falado contigo, mantenha-se firme, não retroceda. Deus não se agrada desses. Mantenha-se firme no Senhor, porque Deus vai te honrar. E olha o que ele diz no final. Quem assim procede, nunca, jamais será abalado. Querido, fique com essa palavra, fique com esse texto, fique com essas referências, estude, medite na palavra do Senhor e, acima de tudo, em momentos difíceis, em tempos de crise, mantenha a sua integridade, mantenha-se alicerçado naquilo que você acredita, naquilo que você professa de fé, na palavra de Deus. Não deixe com que o homem venha te contaminar, não deixe que os problemas, as circunstâncias venham trazer transformação em você. Tem que manter a sua palavra, mesmo quando muitas vezes você acha que está sendo prejudicado, mesmo que muitas vezes as pessoas não queiram dar crédito ao que você está falando, mesmo que muitas vezes você vá contra toda a grande maioria das pessoas. A gente vê no momento que a gente está vivendo agora as pessoas querendo falar de coisas que elas pensam, que elas acreditam, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Mas se você está fundamentado na palavra, se você tem convicção de que o que você está vivendo vem do seu coração e está alienado ou está alicerçado naquilo que Deus tem falado contigo, querido, querida, eu te digo, mantenha-se firme nesse propósito, porque Deus vai te honrar. E não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importa o que você esteja enfrentando. Se você for fiel à palavra de Deus, Deus vai te honrar. E aí uma última coisa que eu queria só deixar para você. Se você analisar o texto que nós lemos, Deus afirma para os discípulos, olha, vocês vão, entrem nas casas, nas cidades, deixem a paz de vocês. Mas se alguém não quiser receber, toma a paz de volta e vai embora. Hoje nós vivemos muito preocupados com as pessoas, nós queremos a todo custo, sabe, agradar as pessoas, não trazer dissensão, problemas. Eu sempre afirmo eu vou dizer uma frase aqui que eu sempre gosto de dizer. O conflito às vezes é necessário. Às vezes nós precisamos conflitar as pessoas com a verdade, com a palavra e com a nossa integridade, mantendo o nosso pensamento. A gente não pode ficar uma hora, pensa uma coisa, fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, faz outra. Não, a gente precisa estar firme. E às vezes o conflito é necessário, às vezes a gente precisa conflitar as pessoas. Às vezes a grande maioria das pessoas estão afirmando certas coisas, mas sem nenhuma base, só porque ouvem falar na mídia, porque ouve aquele homem que é influente falar determinada coisa e ele acredita piamente e não vai buscar a verdade. Nós conhecemos a verdade, a palavra é a verdade, o Senhor Jesus é a palavra, porque Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mantenha-se íntegro, Deus te abençoe, foi uma honra, foi um prazer estar aqui com você. Se você gostou do estudo, se você gostou da aula, curte aí o canal, se inscreva no canal, curte aí o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com os amigos, com os familiares, para que outros possam também ser abençoados. Deus te abençoe, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.